Vamos abrir em Apocalipse 2, do 1 ao 7. Pronto? Fala assim: ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que ainda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm ao seu favor isto: odeio o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Só até aqui. E na hora que o pastor Cairo falou sobre eu trazer a palavra, eu fiquei desesperada, né? A vontade é só de botar um monte de versículo para vocês ouvirem, e essa é a palavra, né? O que é melhor do que a palavra para ouvir, né? Mas aí eu estava refletindo e eu lembrei de uma palavra que o pastor Roberto trouxe no ensino de terça-feira. E eu lembro que ele citou um pedacinho desse capítulo. E ele falou exatamente sobre a igreja. E como o Apocalipse, ele começa tratando sobre as igrejas. Eu achei isso tão interessante que eu falei, cara, nós ainda somos o começo de tudo, né? A gente, quando Deus for tratar, ele trata primeiro com a gente. Até chegar à parte que o sol se escurece, que tudo acontece, o fim dos tempos, ele vai tratar primeiramente com a gente. Ele vai nos tratar. E o que é que precisamos de tratamento? O que é que você precisa de tratamento? Eu pensando, né, que às vezes a gente foca muito sobre a igreja construção e a gente às vezes esquece do nosso templo. A gente esquece que nós, na verdade, somos a igreja. Esquecemos que nós devemos fazer muito mais do que fazemos. E quando eu digo isso, eu falo muito sobre mim. Essa palavra mexe comigo, porque eu sei o quanto eu preciso dela. Eu sei o quanto eu preciso ser mais templo e não só ir ao templo, né? E eu pensando muito sobre isso, eu vejo que nós esquecemos, às vezes, de nos arrepender, de nos prostrar. Às vezes a gente esquece que o tempo está se findando, mesmo tudo isso acontecendo. Eu estava pesquisando ontem sobre o número de mortes do Covid no mundo todo, e ele está quase chegando ao mesmo tanto, os 3% de mortes mundiais da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. E eu falei, cara, ok, muitas pessoas morrem carnalmente, mas e as pessoas que morreram espiritualmente já? E as que estão vivas e ainda estão mortas espiritualmente. E o tanto de gente que às vezes está do nosso lado e a gente não consegue socorrer. Ou as pessoas não nos procuram, ou eu não sei o que acontece, só que sei que eles não querem saber de Deus. Alguns não conseguem, mas tem pessoas que ainda dá para a gente salvar, assim, né? Por meio do Espírito Santo. E o tanto de pessoas que já estão mortas do nosso lado, da nossa família, da nossa casa, né? Eu acho que essa pregação, quando eu preparava ela, eu falei, é muito pesada porque é sobre mim, né? É sobre um check-up que eu preciso ver em mim também. É um check-up espiritual que eu vejo que eu estou precisando também. Eu preparando e pensando, meu Deus, é para mim, é para mim, é para mim. Não é só sobre os irmãos, mas é sobre mim também essa pregação. É para mim essa pregação. E eu convido vocês, né, para olharem um pouquinho para dentro de vocês.
Às vezes a gente fala muito que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ele também vê o que fazemos de certo e o que é errado. Ele vê se estamos em comunhão ou não. Ele vê não só as obras que fazemos, mas ele vê muito mais além do que as obras. E eu peço para vocês que, após essa pregação, eu quero que vocês saiam mais tementes, assim como eu estou saindo. Eu quero que vocês saiam transformados por meio da palavra, porque o fim está chegando. A gente só vê notícia ruim, a gente só vê as coisas, sabe? Eu estava pensando sobre esse negócio de decreto na igreja, e eu acho que vai sim chegar um tempo que a gente não vai poder mais congregar. Assim como na Coreia do Norte ou na China, é proibido, é morto a muitos cristãos. Mas vai chegar no Brasil. Às vezes a gente acha, ainda não chegou, e a gente fica despreocupado, né? Mas vai chegar um dia que a gente não vai poder congregar mais. Vai chegar um dia que vamos sim ser perseguidos por causa do nome de Cristo. E a gente tem que estar firme o suficiente, na rocha o suficiente, em comunhão em Deus, não vivendo para nós, mas, igual Paulo fala, eu vou viver para Cristo, é Cristo que vive em mim, não sou mais eu. E eu quero viver a esse ponto, a não ser mais eu, mas ser Cristo, para que quando chegar os dias maus, eu esteja firmado o suficiente que podem me torturar, podem me matar, podem fazer o que for comigo, mas eu estarei firme e forte no meu chamado. Eu vou falar, eu vou morrer aqui nesse plano, mas eu vou chegar no céu primeiro que vocês que ficam, né? E essa palavra, na verdade, é muito forte, ela mexe comigo. E eu penso, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, porque eu preciso de Ti. Tem misericórdia de mim, porque é tão difícil, às vezes, a gente acha que só está nesse plano, mas o nosso plano é muito maior. E eu estava orando para vir pregar, e eu pensei, meu Deus, eu não vou chorar. Eu não vou chorar, porque eu canso de chorar, às vezes, nas pregações. Mas Deus é tão bom. E eu não canso de falar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é misericordioso para com a nossa vida e o quanto, às vezes, desprezamos Ele. Seja no nosso tempo, seja em qualquer coisa que fazemos. A gente sabe que a gente nunca dá o melhor para Deus, porque Ele merece muito mais. Deus é muito mais. E esse tempo está pertinho de chegar ao fim. Uma hora a trombeta vai soar. Uma hora os desastres naturais vão acontecer e ficar pior. Os poderes do espaço serão abalados e uma hora ou outra Jesus vai voltar no céu. E Ele vai estar preparando um povo, Ele está preparando a igreja para subir e encontrar com Ele. Não é só para fugir do inferno, mas é para que Ele proteja para a eternidade. Não é sobre qualquer pessoa, mas é sobre um povo santo, um povo remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. É muito mais do que só vir à igreja, é muito mais do que só orar, é muito mais do que só ter comunhão, mas é viver com o Pai pela eternidade. Eu acho que é uma palavra pesada para mim e o quanto eu preciso mais de Deus. Eu acho que a gente tem que fazer esse check-up não só uma vez no culto ou uma vez em cada palavra, mas todo momento. E esses dias atrás eu aprendi a orar assim: Deus, me mostra os meus pecados, o que eu venho cometendo que não é do teu agrado. Vem me mostrar aquilo que é certo, mas mostra também o que eu erro, porque a correção ela é boa. E eu lembro que eu passei, antes de me converter ao cristianismo, de verdade, eu passei por muitos momentos muito ruins da minha vida. E eu acho que, não sei se é pelo fato de eu ser um pouco introvertida, a minha autoestima ela é meio coisada. E aí eu passei um momento muito ruim com essa questão de a minha identidade e como eu vou descobrir o que ela é ou quem eu sou. E eu lembro que eu achei um refúgio que foi tanto na maquiagem como na foto, né? Depois eu comecei a ver, eu falei, nossa, eu não sou qualquer pessoa, mas eu sou filha de um Deus grande, né? E eu me afugentei nisso, mas eu acabei tornando isso como um ídolo para mim. Sem perceber, eu não via maldade em tirar várias fotos. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que não fosse nada chamativo, mesmo que seja, às vezes, foto normal do cotidiano, eu comecei a orar nesse sentido. E um dia eu abri o meu notebook e eu estava lá olhando as minhas fotos e eu vi que eram 14 mil fotos. E eu estava passando mais 1.000 para o celular, para o notebook naquele dia. Eu falei, nossa, isso parece muito idolatria, né? Eu comecei a rir, depois eu olhei de novo. Não é idolatria, não.
Aí eu falei, não, não pode ser idolatria isso, né? Que coisa bizarra, eu não estou idolatrando a mim mesma. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, depois eu descartei. Aí eu acho que isso foi numa segunda, quando foi na terça-feira, eu estava no culto e a pregação falou muito comigo e só batia assim no meu ouvido, sabe? Só falava, olha as fotos, isso é idolatria, né? Isso é idolatria, é uma coisa que você não dava nada, era besteira para você, mas para mim você estava se idolatrando, né? E quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu apaguei um monte de foto, agora eu tenho só 2.000, que é mais da minha irmã do que minha. E eu falei, cara, olha o tanto que se a gente abrir uma brechinha desse tamanho, o inimigo entra e faz uma coisa enorme, né? E eu achei muito interessante isso, porque apesar de eu ter errado sim, eu creio que eu me consertei sim. Eu acho que não é sobre quando nós erramos ou pecamos ou caímos, mas é sobre quando nós nos arrependemos de verdade e paramos de fazer. E é isso que Deus tem procurado nas igrejas. Não só nas igrejas, mas as igrejas a gente. Nós, a igreja. Eu acho que a gente tem que se arrepender de muita coisa que a gente faz. Seja no falar, seja no andar, seja no pensar, seja no que cobiçamos, seja no que pensamos. Em tantas coisas que pecamos, que eu realmente fico pensando, meu Deus, como é que o Senhor ainda vê esperança na gente, né? Porque o Senhor é tão santo, santo, santo. Os anjos, os querubins, têm 3 asas e cobrem os pés, os rostos, na presença de um Deus tão santo. Imagina nós se chegarmos perto dos pés, eu acho que a gente explode e a gente, sei lá, vai para qualquer outro lugar, menos na presença dele. Mas Deus ainda quer a gente, Ele ainda vê esperança na gente. Ele ainda dá oportunidades para a gente se converter mais, se arrepender mais. Porque eu creio que Ele quer morar conosco para sempre. Não é só um momento, não é só sobre isso daqui, mas é sobre algo muito maior que Ele está procurando. É sobre uma vida, a eternidade com Ele. E eu acho que hoje em dia as igrejas têm muito mimimi, eu acredito assim. Porque qualquer coisa, qualquer correção, qualquer coisa que você fale sobre inferno, igual naquele dia que eu falei, o irmão comentou, eu achei engraçado. Porque realmente é. Hoje o povo está muito mimizento e qualquer coisa você não pode falar sobre o inferno. Mas o inferno, ele é real. O inferno, ele é algo tão louco que, meu Deus, eu não consigo pensar muito no inferno, não. Eu quero pensar no céu. Porque imagina você passar... Você tem 80 anos e desde 80 anos você serviu 70 a Cristo. Mas você não estava de fato firmado em Cristo, você só ia à igreja. E naquele último momento você vai para o inferno. Você perdeu a sua vida toda. Eu acho que assim, ou você é crente ou você não é. Não é talvez. Porque eu até escrevi aqui que no comecinho de Apocalipse, em alguma dessas cartas, fala que o morno, Deus vomitará da boca. O frio, ele já tem o lugar dele, que é no inferno. Ele é frio, mas ele vai ficar quente, né? E o quente, eu creio que ele vai subir, vai para um lugar calmíssimo. Então, que não venhamos ser essas pessoas. Que venhamos não ser cheios de coisa, mas que venhamos falar o que é certo, é certo. A palavra, ela não mente. O certo é certo e o errado é errado. O pastor Cairo falou agorinha sobre se tivermos a oportunidade de fazer o certo, que venhamos fazer o certo. Não venhamos fazer o errado, porque vai adiantar o quê? Vamos ser cobrados por aquilo. Então, é melhor fazer o certo. Por que não? O que custa fazer o certo, né? E eu acho que não só está na hora, mas como já passou da hora de mudarmos, né? A gente tem que cair em si, assim como eu tenho também. Assim como eu preciso me converter de novo. Assim como eu preciso mudar cada vez mais. Não por causa de mim ou por causa de ninguém, mas para o nome de Cristo ser glorificado através da minha vida. Eu gosto muito sobre falar sobre testemunho, porque às vezes o pessoal da minha idade acha que algumas coisas são besteira, né? Aquele crente é muito redondo, né? Não pode isso, não pode aquilo. Mas isso é o testemunho. Por onde você passa, alguém te vê como um cristão? Porque se não te verem, é porque o Cristo nem habita em você. Mesmo que você ore, mesmo que você busque, o seu testemunho, ele vale muito, né? E eu acho que devemos mudar, porque a hora está findando, o tempo está passando e Jesus está voltando. E não é um tema fácil, é uma coisa que você se choca quando você lê. Ontem eu dei uma folheada em Apocalipse e eu fiquei, cara, olha o tanto de desastre que vai acontecer.
E não só para mim, se eu for uma das escolhidas e for subir na primeira trombeta ou antes disso, né, eu tô safe. Mas se eu for uma daquelas que vai ficar para o sofrimento, eu acho que eu vou sofrer um bocadinho, viu? Porque não são coisas fáceis. Então, eu acho que vale muito mais a pena a gente se corrigir logo, né? Não por medo, mas por amor, principalmente. Eu gosto sempre de falar que nunca fique com medo do inferno, mas fique com medo de perder a presença de Deus. Fique com medo, porque eu li uma palavra, eu não lembro quem foi que falou, mas que fala que o pior tormento do inferno é a falta de Deus lá. Porque aqui, mesmo que você não tenha Deus, você ainda tem a esperança de encontrar Ele. Mas ir a um lugar que você não tem a esperança de ter a Ele. E eu acho que temos que voltar para o caminho, né? Não que eu saí dele, mas eu acho que tem coisas que eu preciso melhorar mais, né? Eu creio que há sempre alguma coisa que devemos melhorar. Eu sempre preciso ser mais doce. Às vezes eu fico com raiva. Eu falo para Deus, Deus, eu cansei de ser essa boazinha. Eu cansei de aguentar às vezes muita coisa. Eu vou ficar brava logo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando eu penso que não, alguém me pede alguma coisa, não, tudo bem, eu vou lá, vou fazer assim. E devemos ser, não igual eu, não, eu tenho que melhorar muito, mas sejam iguais a Cristo. Ele serviu tanto, ele fez tanta coisa, e ele tinha um dia cheio, e chegava a determinada hora, ele ia lá falar com o Pai. É sobre a gente ver que somos dependentes de um Deus enorme, um Deus que ainda nos ama, mesmo fazendo tudo errado. Eu acho que devemos trocar os nossos princípios e colocar como Deus como soberano de tudo, como um Deus que ainda faz a vontade dele na nossa vida se clamarmos a ele, né? Se for da vontade dele, eu creio que tudo vai correr bem. Se tudo for da vontade dele, mesmo que corra mal, ele está lá. Ele vai estar lá nos dando força. Ele vai estar lá fazendo a vontade. É tão lindo, Deus é tão lindo que eu fico às vezes embolada assim na hora de falar. E eu acho que a gente tem que criar um pouco de vergonha na cara assim. Às vezes a gente coloca muito impedimento e fala: "Não, isso daqui não vai dar por causa disso. Não, isso daqui não, eu não sou capaz. Eu tenho um problema com eu não sou capaz de fazer isso." E eu lembro que ontem no ensaio o irmão Salmo falou assim: "Você é capaz." E eu falei assim, será que eu sou? Eu sou capaz, eu creio. Não por causa de mim, se eu sei ou não, mas por causa de Cristo, porque Ele capacita, porque o Espírito Santo Ele nos ensina. Se você não consegue fazer algo, pede para Deus, Ele vai te dar. Se você não sabe falar, pede, Ele vai te ensinar. Se você não tem dinheiro, peça que Ele vai arranjar uma forma, Ele vai te dar criatividade, Ele vai te dar uma mão boa, Ele vai te dar saúde, vai trabalhar, vai à luta, vai fazer. Porque Ele nos capacita, porque o Espírito Santo Ele é inteligente. E eu acho que está na hora da gente lutar, ou passou da hora da gente lutar. Então vamos lutar pela nossa salvação, todos os dias, não só agora, mas todos os dias da nossa vida, a todo momento da nossa vida. Enquanto há o ar, ainda há esperança. Quando ele acaba, assim como dessas 2,1% de pessoas que morreram, muitas delas morreram sem Cristo. E ali a esperança delas acabou. E talvez se uma dessas pessoas morreram que estava do nosso lado, ela vai ser cobrada na nossa vida. Porque a gente tem a palavra, a gente sabe, a gente ouve, a gente vem ao culto e às vezes a gente não fala. Às vezes a gente deixa nosso irmão morrer do nosso lado e a gente não faz nada para ajudar. Então vamos lutar pela nossa salvação. Mas vamos nos unir de verdade, como igreja no Senhor, e ajudar um ao outro. Que venhamos nos arrepender e voltar ao primeiro amor. Assim como eu tenho que voltar ao primeiro amor. Muitas coisas que eu fazia, eu já não faço mais. E eu reconheço os meus erros. Eu consigo reconhecer e eu fico... Quando eu vou orar, eu fico... Ai, Deus, às vezes eu não tenho nem vontade de falar assim, porque é tanta coisa feia. É tanto erro. Mas Deus ainda tem misericórdia na minha vida. Porque se não fosse Ele aqui hoje, eu estaria desesperada e não iria sair nada. E perseverem também na tribulação. A gente está chegando nos dias muito difíceis. Esse negócio de decreto, eu creio que vai estreitar ainda mais para a gente. Então, venhamos perseverar. Tem irmãs aqui que mexem na área hospitalar, né? E eu creio o quanto que é difícil. Mas vamos nos esforçar mesmo. Porque eu creio que aqui pode estar muito ruim, mas estamos caminhando para um lugar melhor.
Estamos caminhando para as bodas do Cordeiro, para o banquete, para um banquete na mesa do Mestre, para a eternidade junto com o Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos preenche, aquele que nos dá fôlego de vida, aquele que nos criou. Então, venhamos perseverar na tribulação. Venhamos perseverar nesses dias tão ruins. Porque um dia vamos chegar num lugar muito bom que estava reservado e a gente vai ver o quanto valeu a pena lutar tanto. Que venhamos carregar a cruz, porque Jesus carregou e foi muito pesada a cruz dele. Mas ele passou. E a gente talvez não carregue uma cruz tão pesada, porque ele disse que ia tornar o fardo leve. E eu creio que Jesus não é mentiroso. Mas ele vai tornar o nosso fardo leve, independente do quanto ele seja pesado. Ele vai tornar tudo mais fácil, mas mesmo que a gente tenha que carregá-lo ainda. Mas venhamos perseverar, carregar a cruz de Cristo junto com ele, porque aqui diz assim: aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. E eu quero essa fruta, né? Eu quero comer dessa árvore da vida, porque parece uma recompensa àqueles que perseveraram tanto tempo, àqueles que lutaram tanto tempo, àqueles que fizeram a vontade de Deus. E às vezes a gente chega num momento da nossa vida que a gente não acredita mais em Deus. Sinceramente, eu já tive umas questões de fé que eu falei: Deus, eu não sei se eu acredito mais no Senhor. Foi até há uns dias, não tem muito tempo, e eu falei: eu não sei se eu quero mais te servir, porque às vezes é muito complicado, né? E é uma luta tão travada dentro da gente, né? E eu falei: Deus, eu não quero mais. Eu não sei se vale tanto a pena. E logo eu pedi perdão. Eu falei: Deus, vale sim. Eu creio que vale. Eu creio que eu não estou aqui em vão. Eu creio que eu não estou nesse lugar aqui em vão. Eu não creio que o Senhor me fez e me deu essa vida para me jogar ela fora. Eu não creio que eu vim aqui por nada. Mas eu creio que um dia tudo que eu sofri vai ser tornado em um banquete, em uma vinda que eu esperei tanto para receber de Cristo. E eu creio nesse jardim, eu creio nessa árvore da vida, eu creio nessa presença gloriosa, eu creio na proteção divina de Deus, que Ele me protegerá para toda a eternidade. Eu creio que Ele é real, porque se eu respiro, Ele é real. Porque se as células se movem, se o meu coração bate, Ele é real. E que o nome dEle seja glorificado para todo sempre, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é tudo o que nós temos, é a nossa única esperança. Porque eu não vejo esperança num mundo tão caótico como está. Eu não vejo esperança em qualquer coisa que eu faça e nada me dá mais alegria do que estar na presença de Deus. Eu nunca vi um crente que saiu da presença de Deus falar: nossa, essa coisa me dá mais alegria do que estar na presença do Pai. Mas eu creio nessa árvore da vida, nessa presença eterna. Eu creio nesse Deus tão bom. E o quanto Ele vai fazer ainda coisas lindas na nossa vida, se crermos, se perseverarmos, se lutarmos pela nossa salvação. E eu agradeço a minha oportunidade.